Olá, tudo bem? É com muito carinho que recebemos o convite da amiga Mariana para responder algumas demandas, né? Demandas maternas, algumas orientações de como estimular sua criança com autismo e como lidar nessa fase, né? Nessa fase que nós estamos assim de confinamento, de quarentena, ainda nos encontramos nessa fase. Então, é um dado a ter em conta que o autismo está aumentando, né, nesses últimos anos. E segundo diversos estudos da Sociedade Americana do Autismo, um em cada 150 crianças recém-nascidas, elas serão diagnosticadas com o transtorno do espectro autista, chamado atualmente como TEA. O motivo dessa realidade não está totalmente claro, né? Por um lado, eu digo assim, tá a eficácia no próprio diagnóstico, né? E a detecção mais precoce. Mas, por outro lado, também nós encontramos um grande enigma que está encerrado na genética e também no transtorno biológico, cuja causa ainda não é conhecida com exatidão. Contudo, não significa necessariamente que a compreensão sobre o transtorno esteja mais claro, visto ainda que temos ainda muitos questionamentos sobre o TEA. No entanto, e seja como for, estamos diante de um fato relevante, que o autismo é cada vez mais comum e há famílias que necessitam do nosso reconhecimento e do nosso apoio. Por que que eu digo nosso? Que eu faço parte de uma equipe multiprofissional de profissionais que atuam diretamente com as crianças com deficiência. E vocês poderão me perguntar quais os profissionais que fazem parte dessa equipe. São vários psicólogos, são fisioterapeutas, no caso a Mariana, ela também compõe a nossa equipe, são pedagogos, psicopedagogos, profissionais também de educação física e fonoaudiólogos, não é? Por quê? Porque para você cuidar dessas crianças, elas precisam ser estimuladas, né? E precisam de profissionais competentes que ensinem a essas famílias como cuidar dessa criança, não é? E eu digo assim, ó, que o autismo, ele não vem com manual, mas ele vem com pais que estão direto com seu filho, que estão participando das terapias, que, que pais que lutam, que vão para o Google, que vão para as redes sociais, que vão para o YouTube pesquisar realmente o porquê que sua criança se comporta daquele jeito, o que fazer para melhorar, não é? Então, eu vejo assim que são pais garimpeiros. Quando eu sempre digo para os pais que eu atendo, que quando você se defronta com qualquer problema, você tem que ir atrás, saber o que fazer, que problema é esse, vamos lá, o que fazer, quais são os médicos especializados, não é? Por isso que eu digo que vocês têm que ser eternos garimpeiros, certo? São mães e pais que passam horas pesquisando para saber o que o seu filho precisa, são famílias que lutam todos os dias contra os preconceitos e a favor
da felicidade daqueles que amam. Nenhum filho é igual ao outro, muito menos um filho autista. Eu já tenho casos de que uma mãe tem 3 filhos autistas. Então, ela vê muito bem que um é diferente do outro, né? Mas a nossa sociedade, ela rotula, ela confunde os termos, usando estereótipos sem compreender que por detrás de cada diagnóstico existe uma pessoa única e inteligente também, não é? Alguém com necessidades particulares e com uma família por trás que batalha todos os dias, não só pela integração, mas pela inclusão dessa criança na sociedade, a inclusão escolar, não é? Muitas pessoas, muitas mãezinhas que eu convivo, estão atrás dessa inclusão. E por que você, paizinho, não é um deles? Por que você, mãezinha, não é uma delas, não é? Eu fiz a minha tese de doutorado é a inclusão de crianças com deficiência, com autismo, na rede municipal de Manaus. Então, eu tenho na tese muitos relatos de várias diretoras, de várias pedagogas, de pais, de professores que estão ali na linha de frente a favor da inclusão escolar e social. Pois bem, a criança autista, ela não é reconhecida com facilidade pelos seus pais. O que vocês devem fazer quando veem que os seus filhos, eles demonstram comportamentos diferentes, não é? Vocês podem dizer, eu nunca tive filho, mas você tem um sobrinho, já teve um irmão, você já teve uma pessoa, uma criança em casa, não é? Que você observa o comportamento que não é normal, certo? E você pode ir para, muito bem, nós temos uns quadros que cada fase, cada mês tem quais as habilidades que a criança desenvolve em cada mês, certo? Tem aquelas que são mais precoces, tem aquelas que demoram um pouco mais para desenvolver aquela habilidade, mas tem a faixa certa, se não adquirir aquela habilidade, então já é um fator que você deve atentar. Pode até anotar na sua agenda, em algum lugar, onde você pode depois estar dizendo para o psicólogo ou estar dizendo para a pediatra do seu filho. Então, vamos lá. Muitas vezes, o que acontece? A criança, o bebê, ele não olha nos olhos aos 6 meses. Aí você fica observando. Aos 8, aos 12, não olha nos olhos. Alguma coisa está acontecendo. Geralmente, a mãezinha, quando vai colocar a criança para mamar, ela já observa. A criança, ela não se aninha. Muitas vezes, a criança nem se aninha no colo da mãe. Ela mama rapidinho e solta. A criança que vamos dizer, ela não desenvolve não tem características do autismo, ela se aninha no peito, né? Ela se aninha, ela passa a mãozinha no seio da mãe, ela faz alguma coisa para se aninhar, certo? E fique atenta, eu não quero que nessa fase ainda diga assim, é autista, né? Eu quero que vocês observem as suas crianças, tá bom? E muitas vezes aos 2 anos, ela não aponta as coisas. Quer dizer, aos 2 anos, nós já esperamos que as crianças apontem, né? Observe alguma coisa. O carrinho,
né? Aponte, não precisa dizer que é o carro, mas aponta. Se não apontar, aí você já percebe, tem alguma coisa diferente no meu filho. Muitas vezes ela não interage, um coleguinha chega perto, ela já grita, não quer que pegue suas coisas, né? É inquieto, é tímido. Observe. Então, tudo que você observar, mãezinha, de diferente do seu filho, você vai pontuando, vai anotando, tá bom? Esse é muito bom, esses dados você ter para que nós consigamos formular, começar a iniciar a hipótese diagnóstica. E também aos 4 anos ele não fala, já é um fator que também é importante para o diagnóstico. E como imaginar que todos esses comportamentos, eles descrevem, na verdade, uma criança com TEA? Não é algo fácil de assumir, em especial porque os pais, eles têm expectativas muito diferentes sobre o desenvolvimento dos seus filhos, não é verdade? Todo mundo quer um filho perfeito, né? Mas nós temos que enfrentar as provas. Ocorrem as angústias, o estresse, está associado com a ideia de como serão as suas vidas a partir desse dia. É algo muito delicado. No entanto, é então que se inicia a batalha mais dura. Não ao egoísmo, sim ao altruísmo, e essa batalha é muito bonita para os pais e também para os seus filhos.